Pessoal, então vamos aqui para a nossa situação 6, tá? Uma questão da AFA aqui que eu achei bem legal. Diz assim: a palavra que não muda o seu sentido, quer se leia da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, é chamada palíndromo. Exemplos: ovo, asa, acaia, cerres e etc. Considerando-se as 23 letras do nosso alfabeto, quantos anagramas de 6 letras com características de um palíndromo pode-se formar? Professor, como é que eu começo uma questão dessa? Cara, você precisa começar sabendo o que você está contando, né? O objetivo final aqui é fazer uma contagem. Ele pergunta quantos ali. Deixa eu sublinhar isso aqui. Ó, quantos? Lembra que eu falei? Questão de combinatória vai perguntar de quantidade. Quantidade de elementos de um conjunto. Mas primeiro você precisa saber como é esse conjunto, como é que são os elementos desse conjunto que você precisa montar. Então, eu te desafio aqui a montar exemplos que estejam dentro dessas características aqui. Tá? Então, primeiro ele fala, vamos contar palíndromos. Palíndromos, ele dá, né? São anagramas de palavras, mas que podem ser lidos da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita, tá? Tem o mesmo sentido. Ele deu alguns exemplos aqui. Só que ele quer que o palíndromo seja de 6 letras, tá? Então, interessante que nesses exemplos que ele deu aqui, tem um palíndromo de 6 letras, ó, que é a palavra cerres, ali, né? Ó. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Olha aqui, tá? Lê da esquerda para a direita, né? Cerres. Lê da direita para a esquerda. Cerres também, ou seja, fica o mesmo sentido, tá? Bom, podemos montar outros exemplos aqui? Podemos, já vamos ver aqui, ó. Dá para a gente entender aqui que a gente já vai ter, para montar um exemplo, vai ter que escolher 6 letras, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos montar mais um exemplo aqui então, ó. Por exemplo, eu vou começar com a letra T, tá? Só que o que é interessante aqui a gente já perceber só na montagem de um exemplo, que eu vou fazer aí, é que se você escolhe a primeira letra, você tem que escolher automaticamente já a última, porque tem que ser igual, né? Para que quando se você começa com letra T, para você ler depois de trás para frente de novo, você tem que começar com T de novo. Então, se eu botar, por exemplo, O aqui, ó, lá no final tem que ser O de novo, para formar o Tó, né? Estou dando um exemplo aqui. Vamos supor que eu bote A aqui, tá vendo? Então, ali também tem que ser A de novo. Ficou uma palavra meio esquisita aqui, mas é toa aote, por exemplo, né? Isso aqui seria um palíndromo, que eu tenho a mesma leitura, né? De trás para frente, tá? Dá para montar outros? Dá, vou fazer só mais um aqui, ó. Vamos supor que eu faça assim, ó. S, aí eu boto E aqui. Opa, não posso, né? Tem que ser igual, pô, no último lugar. Boto aqui, eu boto I aqui, né? Então aqui eu tenho que repetir as mesmas, ó. Tá vendo? C-I-S, né? Então, quer dizer, gente, os exemplos, eles são para você entender primeiro o que você está contando, tá? Essa é a ideia básica do exemplo. Entender o que você está contando, definir as etapas dessa contagem e ver a quantidade de possibilidades de cada etapa. Então, aqui a gente tem 6 possibilidades, tá? Sendo que, para a primeira letra, aqui ele fala, né? A gente pode escolher qualquer uma das 23 letras do nosso alfabeto. Então, aqui eu tenho 23 para a primeira letra. Só que uma vez que eu escolho a primeira letra, pelo exemplo, você viu? Seria interessante a gente escolher a última letra. Mas essa última letra eu só tenho uma possibilidade para ela, que tem que ser igual à primeira. Então, uma vez que eu escolho uma das 23, para o último lugar aqui eu só tenho uma possibilidade. Tá? Agora, para a segunda decisão aqui, né, a segunda letra. Tem algum problema de repetir letra ou não? Não, né? Podemos repetir. Então, aqui eu fico com 23 de novo. Só que uma vez que eu escolher a segunda letra, agora já seria interessante eu escolher a penúltima. Eu tenho que repetir a mesma coisa. E depois, na terceira, 23. E agora eu venho escolher a quarta também como uma possibilidade, porque ela tem que ser igual à terceira letra. Tá? Então, eu tenho 6 decisões e essas são as possibilidades de cada decisão. O que o PFC fala para a gente fazer? Se eu tenho que tomar essas decisões sucessivamente, eu não vou escolher uma decisão ou outra para tomar, não. Eu tenho que tomar as 6 de uma vez.
sucessivamente para poder formar um palíndromo. Ou seja, eu tenho 23 vezes 23 vezes 23, e aí vezes 1, vezes 1, vezes 1. Vou deixar bem clara a multiplicação aqui. Ou seja, eu tenho 23 elevado ao cubo, vezes 1 ao cubo, ou seja, 23 ao cubo, tá? Aqui ele deixou a resposta como potência mesmo nas opções, que o gabarito é a letra B. Show de bola? Deu para pegar essa ideia? Sempre com essa estrutura, gente. Fazer alguns exemplos antes para a gente entender o que a gente está contando primeiro. Na montagem desses exemplos, a gente vai ver quais são as etapas que a gente está decidindo ali, né, para montar os exemplos. Depois a gente vai ver a quantidade de possibilidades de cada etapa e aí a gente aplica o PFC e resolve. Fechou? Vamos para a situação 7. Diz assim: quantos são os números naturais pares que se escrevem na base 10 com 3 algarismos distintos? Tá? Quero pegar essa situação com vocês. Tá? Primeiro aqui, né, vamos começar do mesmo jeito. Vamos começar fazendo alguns exemplos. Tá? Então, eu quero montar números naturais, mas tem que ser pares, tá? De 3 algarismos distintos. Vamos lá, vou pegar uns exemplos aqui. Pode ser 4, 3, 6. Tem 3 algarismos, ele é par. Lembrando, gente, número par é aquele que termina num algarismo par. Então, reforçando aqui a lista dos nossos algarismos, ó. 0, 1, né? Está aqui a lista dos nossos algarismos e a gente tem os algarismos pares aqui, 0, 2, 4, 6 e 8, né? Então, para que o número seja par, é preciso que o algarismo das unidades dele, né? Ó, centena, dezena, unidade. É preciso que o algarismo das unidades seja um algarismo par. Ok? Então, esse aqui está certinho, esse exemplo, né? E aqui nesse caso são números de 3 algarismos, mas que não podem ser repetidos, tá? Não pode repetir o algarismo. Então, vou montar outra aqui. 468, por exemplo, ó, serve também. É um algarismo par, né? 382, né? Também, tá? Os outros algarismos não precisam ser pares. O importante é que o último seja, tá? Então, já dá para a gente perceber aqui, gente, o seguinte. Quantas etapas nós temos de escolha aqui? 3, né? Escolha da centena, dezena e da unidade. Agora, olha só que coisa interessante aqui. Dessas etapas aqui, a etapa mais restrita é a etapa das unidades dessa vez. Porque nela a gente tem menos possibilidades do que as outras, tá? Que aqui tem que ser só algarismo par. Nas centenas só não pode ser o 0, a gente já sabe disso. As dezenas pode ser qualquer um, mas na unidade tem que ser par mesmo, tá? Então, quantas possibilidades eu tenho aqui para as unidades, ó? Bom, teoricamente ali eu tenho 5 algarismos pares, então eu poderia colocar 5 aqui, tá? Mas vamos supor que desses 5, né, que é 0, 2, 4, 6 ou 8, tenha saído, por exemplo, o algarismo 8. Então ele não pode sair mais, tá? Quando eu venho aqui para o primeiro lugar, o que a gente pode colocar aqui no primeiro lugar se o 8 já saiu? Professor, pode ser qualquer número? Par ou ímpar? Sim, só não pode ser o 0, tá? Então, a gente pode ter o 1, 2, 3, 4, né? Ou seja, a gente não pode botar o 8 nem o 0. Como a gente tem 10 algarismos, a gente vai ter 8 possibilidades. Ó. Tá? Aqui. E aí, a gente teria aqui, por exemplo, dessas 8, poderia ter saído qualquer número, né? Então, poderia ter saído, por exemplo, o número 1. E aqui nas dezenas, a gente poderia escolher qualquer número que não foi escolhido antes. Então, já foi escolhido 2 números, aqui a gente teria 8 de novo. Tá? Então, teoricamente, a resposta seria o quê? Agora você multiplicar 8 vezes 8 vezes 5. Só que essa aqui não é a resposta somente dessa questão. Tá? Professor, por que não? Vamos entender uma coisa aqui muito importante. Ó. Quando a gente estava aqui para escolher o algarismo das unidades, eu falei assim, a gente pode escolher qualquer um dos 5 números. Então, por exemplo, escolhemos o número 8. Quando a gente veio para cá para escolher as centenas, a gente botou 8. Tá? Perfeito, porque não pode sair nem o algarismo que já saiu e nem pode sair o 0 aqui no primeiro lugar. Mas olha o que aconteceria se, por exemplo, ao invés da gente ter escolhido o 8 ali,
a gente ter escolhido o 0, tá? Aqui no último lugar. Quando a gente viesse para escolher as centenas, quantas possibilidades a gente teria agora? Só não poderia sair o 0, né? Aqui nas centenas, mas o 0 já saiu nas unidades. Então, qualquer número poderia sair ali. Ou seja, a gente teria aqui, ó, 9 possibilidades para as centenas. Tá? Ou seja, olha que coisa interessante aqui. Essa decisão aqui das centenas, o número de possibilidades dela depende do que aconteceu aqui nas unidades. O número de possibilidades dela não é fixo. Se a gente não escolhe o 0 aqui no final, lá a gente tem 8. Mas se a gente escolhe o 0, lá a gente tem 9. Ou seja, essas etapas aqui, elas não são independentes em relação ao número de possibilidades. Essa etapa das centenas, ela depende da etapa das unidades. Você vê que isso é a primeira vez que isso acontece. Só voltando aqui no exemplo anterior, por exemplo, aqui, ó. Aqui, na primeira etapa, por exemplo, a gente poderia escolher qualquer uma das 23 letras, né? Voltando para esse exemplo do palíndromo. E não importa qual letra que a gente escolhesse aqui. A última letra, o número de possibilidades da última escolha sempre seria uma. Não importa. Se a gente escolhesse qualquer uma letra aqui, nessas duas etapas, quando a gente viesse para a segunda, a gente teria 23 letras de novo. Ou seja, em termos do número de possibilidades, essas etapas a gente pode dizer que elas são independentes. Por quê? Independente do que acontecer em uma etapa, a outra sempre vai ter a mesma quantidade de possibilidades. Se você reparar, isso aconteceu em todas as questões, ó. Aqui nos anagramas, ó. Não importa qual letra que eu escolha aqui no início. Eu tenho 6 possibilidades. Mas quando eu venho para a segunda letra, eu sempre vou ter 5, independente da letra que eu escolha no início. Tá? Agora, nesse exemplo que a gente está, isso não está acontecendo. Essas etapas elas não são independentes em relação ao número de possibilidades. Gente, quando isso acontece, a gente vai ter que dividir essas etapas aqui em casos. Tá? E o caso problemático ali é sair o 0 ou não sair aqui no último lugar. Então, para fazer essa contagem aqui, a gente vai ter que agora pensar em 2 casos aqui. Ó. Primeiro, a gente não vai poder contar isso tudo de uma vez. A gente vai ter que dividir. Então, primeiro, vamos fazer o caso aqui, ó, com o 0 no final, né, terminando com 0. E vamos fazer aqui uma contagem, agora num segundo caso, esse aqui é o primeiro caso. Agora vamos fazer um segundo caso aqui, ó, propositalmente, nós não vamos escolher o 0 no final. Não vamos escolher, tá? Então, olha só. Se o 0 tem que sair no final, então aqui no final só tem uma possibilidade. Quem? O 0. Então aqui eu já vou riscar da minha lista o 0. Quando a gente vem agora para as centenas, a gente tem 9 possibilidades. E depois nas dezenas, a gente tem 8 possibilidades. Então, essas etapas aqui são independentes, porque se eu escolho o 0 no final, para o começo eu vou ter 9. E não importa que algarismo que eu escolha aqui na segunda decisão, que é as centenas, nas dezenas eu sempre vou ter 8. Tá? Multiplicando isso aqui pelo PFC, isso aqui vai dar 72. Ó, 9 vezes 8 vezes 1. Então, com o 0 no final, a gente vai ter sempre 72 números. Agora vamos para o segundo caso. Imagina que o 0 não vai sair no final. Ou seja, a gente tem aqui o 0 não saindo no final, a gente tem 4 possibilidades. Que poderia ser qualquer uma dos algarismos pares ali. Então, aqui, por exemplo, o 0 não pode sair aqui no final. Então, por exemplo, qual par poderia sair ali no final? Poderia, por exemplo, sair o 2, tá? Só um exemplo. Mas poderia sair qualquer um outro número par.
Quando eu venho agora escolher o primeiro algarismo aqui, que é das centenas, né, o algarismo das centenas, eu não posso colocar esse algarismo que já saiu para aqui no final, e também não posso colocar o zero. Então, a gente vai ter aqui 8 possibilidades. Ó. Por exemplo, o que pode ser aqui? Pode ser qualquer algarismo para o ímpar, tá? Por exemplo, o número 3, tá? Quando eu venho agora aqui para o segundo algarismo, que é o das dezenas, não pode sair nem o algarismo que saiu nas unidades e nem o mesmo que saiu nas centenas. Ou seja, nós temos agora 8 possibilidades, porque o zero pode sair aqui também, né? Nas centenas, nas dezenas. Então, ao fazer essa multiplicação, isso aqui vai dar, segundo meus cálculos aqui, 256, ó, pelo PFC também, tá? 8 na primeira, 8 na segunda e 4 na última, né? Então, isso aqui vai dar 256 números desse jeito aqui. Só que essas etapas aqui, o primeiro conjunto e o segundo conjunto, eles não têm elementos em comum, tá? Porque ali eu coloquei os números que estão terminando com zero e aqui os números que não terminam com zero, tá? Então, quando a gente tem que dividir em casos, gente, ou a gente vai fazer de um jeito, ou, vou botar aqui, ó, bem grandão para você, ou a gente vai fazer de outro. Aqui a gente vai ter que escolher de qual maneira nós vamos montar esses exemplos, tá? Mas pode ser de uma maneira ou de outra. Então, quando a gente tem que dividir em casos, o que a gente vai fazer agora no final não é multiplicar 72 por 256, não. Porque isso aqui não está acontecendo sucessivamente. Eu não tenho que fazer uma coisa e outra. Eu tenho que fazer uma coisa ou outra. Então, aqui a gente vai fazer a soma, tá? É o princípio aditivo. Aqui, ó, princípio. Aqui é o princípio aditivo, ó. É 72 mais 256. Essa conta vai dar 300, ó, e 28 números. Tá? Muito importante isso. Quando que eu vou aplicar o princípio aditivo? Quando eu tiver que dividir em casos. Quando que eu preciso dividir em casos, professor? Não é sempre. Você vai fazer sempre quando você perceber que as etapas elas não são independentes em relação ao número de possibilidades, tá? Que foi o que aconteceu aqui. Dependendo do que acontecia ali no algarismo das unidades, o algarismo das centenas, o número de possibilidades mudava, tá? Então, essas etapas não são independentes em relação ao número de possibilidades. Quando isso acontecer, a gente vai precisar aplicar o princípio aditivo, né? A gente vai precisar dividir em casos e depois aplicar o princípio aditivo. Repara que a gente está aplicando aqui individualmente, ó, em cada caso, o princípio multiplicativo. Nós multiplicamos ali em cada caso, mas depois o princípio aditivo, tá, pessoal? Vamos pegando isso aí aos poucos, tá? Vamos para a situação 8 agora. Pessoal, vamos encarar agora essa situação 8. Diz assim: ao visitar uma biblioteca, um aluno se interessou por 12 livros, sendo 4 de biologia, 5 de matemática e 3 de física. Sabe-se que os livros de cada disciplina são diferentes e que ele só pode levar 2 livros emprestados. Para sair com os 2 livros de disciplinas diferentes, o número máximo de escolhas distintas que o aluno poderá fazer é o número máximo de escolhas, né? Então ele está querendo saber quantas possibilidades o aluno tem, tá? Mas de fazer o quê? De sair com 2 livros de disciplinas diferentes. Vamos colocar uma nomenclatura aqui, ó, para nos ajudar. São 4 livros, né? Ali, aparentemente, são livros diferentes, né? Aparentemente ali, né? Em cada disciplina, assim, ele fala, sabe, que os livros de cada disciplina são diferentes. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, livros de biologia. Biologia 1, 2, B3, ó, e B4. Matemática são 5, né? Então, M1, M2, M3, M4 e M5. E física, 1, 2 e 3, né? Então, esse aqui, vamos representar, assim, os livros, né? De cada disciplina. Então, vamos montar alguns exemplos. O que pode acontecer aqui, quando o aluno vai lá buscar os livros? Ele tem que pegar 2 livros e esses livros têm que ser de disciplinas diferentes, né? Então, ele pode escolher, por exemplo, biologia, o livro 1 de biologia e M2 aqui, ó,
Ou, por exemplo, vamos lá, M4 e F2 mais um B4 e F3, ó, tá vendo? Então é isso aqui. Isso aqui são alguns exemplos, professor. Tem mais? Com certeza tem mais. O que a gente tem que saber é quantas escolhas dessas aqui ele pode fazer, tá, gente? Então, montando alguns exemplos, a gente já percebe algumas etapas que a gente tem que cumprir aqui, tá? Primeiro, eu coloquei assim, como primeira etapa, escolher quais matérias vão estar nessas escolhas, tá? Ali a gente tem 3 matérias, né? E a gente tem que escolher para estar nesse conjunto 2 matérias, ó. Então aqui seria o quê? Aqui seria a escolha das matérias, ó. Tá? Só para a gente saber aqui. Então a gente tem 3 matérias e vamos escolher 2, é isso aí. Então a gente tem um conjunto de 3. E aqui a gente tem que escolher 2. Gente, para fazer essa contagem, dá para a gente fazer a contagem diretamente, depois eu vou fazer. Mas a gente pode fazer essa contagem aqui usando a técnica de combinação. Professor, por quê? Quando a gente tem um conjunto de elementos e a gente vai escolher alguns elementos desse conjunto, e lembrando que nessa escolha aqui que a gente vai fazer, a ordem não é importante, tá? Porque se eu escolho biologia e física, vai dar no mesmo que se for física e biologia, ou matemática e física, física e matemática, tá? Então, desse conjunto aqui de 3 elementos, eu vou escolher 2 elementos, ó. Então, eu posso dizer que aqui, toda vez que a gente tiver essa situação, tem um conjunto de elementos, eu vou escolher alguns elementos e a ordem não é importante. Eu posso usar para fazer essa escolha essa ferramenta de combinação. Aí isso aqui eu leio assim, ó, combinação de 3 elementos, que é o total que eu tenho, tomados 2 a 2, combinados 2 a 2. E isso aqui a gente tem uma fórmula para poder calcular, ó. Deixa eu colocar aqui. Fórmula de combinação, tá? É assim, ó. Combinação de n elementos tomados P a P. Isso aqui vai ser n fatorial. Fatorial é aquele produto que eu falei, né? N fatorial dividido por P fatorial sobre N menos P fatorial. Quem já estudou alguma coisa de combinatória conhece essa fórmula. Só que a ideia aqui não é a gente focar na fórmula. A fórmula vai ajudar a gente a calcular isso aqui, tá? Mas é entender que para eu montar o PFC aqui, na primeira etapa, eu tenho aqui que escolher as matérias. E eu posso escolher, eu vou ter que escolher 2 matérias se eu tenho 3. E para fazer essa quantidade aqui de opções da primeira etapa, eu vou usar a combinação. Então a combinação é uma técnica que a gente aplica dentro do PFC. Deixa eu só botar aqui as outras possibilidades, as outras etapas aqui seria o quê? Primeiro seria escolher a matéria. Depois seria escolher o primeiro livro e depois o segundo livro. Então, teoricamente, nesse problema, eu tenho 3 etapas, né? Só que para a primeira etapa, eu tenho essa particularidade. Eu tenho um conjunto, mas eu tenho que escolher só 2 daquele conjunto, tá? Então, eu posso usar essa técnica de combinação. Tem como fazer o cálculo diretamente, que depois eu vou fazer também, tá? Mas já só para você entender que a combinação não é para ser necessariamente uma técnica que você vai estudar a parte do princípio fundamental. Não. A combinação é uma técnica que entra dentro do princípio, tá? Justamente quando você tem uma etapa ali que tem essas características que a gente tem que contar, tá? Então, vamos fazer essa conta aqui, vai dar assim, ó. O n é o 3 aqui e o p é o 2, tá? Ó. Então, 3 fatorial dividido por 2 fatorial, que é o p. E aqui a gente faz, ó, 3 menos 2 fatorial, tá? Vai ficar 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1 fatorial. Essa conta aqui é super tranquila de fazer. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, né? E aqui eu tenho 2 fatorial
que é 2 vezes 1, e aí 1 fatorial é 1 mesmo, né? Essa conta de cima vai dar 6, essa conta de baixo vai dar 2, essa conta de 6 dividido por 2 vai dar 3, ó. Então, significa que para essa primeira etapa aqui, eu tenho 3 possibilidades, tá? Que são as possibilidades. Biologia, física, física e matemática, matemática e física são essas 3 possibilidades. Então, dava para contar diretamente, mas eu quis propositalmente usar a combinação aqui. Agora, olha um detalhe aqui, ó. Quando a gente vai... Imagina que a gente já escolheu as matérias, né? Quando a gente vai escolher o primeiro livro, o que acontece? Vamos supor que essas matérias tenham sido biologia e física, tá? As primeiras matérias ali. Então, quando eu vou escolher aqui o primeiro livro, vou escolher o de biologia. Eu tenho 4 possibilidades. E se eu for escolher o de física, eu tenho 3 possibilidades. Tá? Isso se eu escolher na primeira etapa biologia e física. Perfeito? Agora, professor, e se a gente escolhesse, por exemplo, na primeira etapa, a gente escolhesse matemática e física, ó. Se a gente escolhesse isso, quando eu viesse para escolher aqui o primeiro livro, sendo, por exemplo, de matemática, eu teria 5 e depois eu teria 3. Então, olha o problema aí. Essa etapa de escolha de livro, essas etapas não são independentes em relação ao número de possibilidades. Porque, dependendo do que aconteceu aqui na escolha das matérias, essas etapas aqui vão mudar o seu número. Essas etapas não são independentes. Professor, e quando isso acontece, a gente faz o quê? A gente precisa dividir isso em casos. Tá? Quais são os casos? Ué, dependendo do que aconteceu aqui na primeira escolha. Então, por exemplo, se na primeira escolha eu coloquei biologia e física para a primeira escolha, aí eu venho aqui pro escolher os livros, né? Mas eu posso ter escolhido também ali biologia e matemática. E aí eu venho aqui fazer as escolhas dos livros. Ou posso também, vou colocar a cor aqui, posso ter, por exemplo, aqui, ó, escolhido matemática e física. Então agora eu vou ter que escolher os livros. Então essas escolhas que a gente faz, essas escolhas dos livros, elas são dependentes da escolha das matérias. Tá? Então, por isso que a gente vai dividir aqui, na verdade, em 3 casos. Ó. Isso aqui não vai acontecer simultaneamente. Ou vai acontecer uma coisa, ou outra. Ó. Tá? Então, se a gente escolher biologia e física... Então, essa estrutura aqui, só lembrando, essa estrutura aqui, então não dá para a gente resolver assim, ó. Não dá para a gente resolver numa conta só. A gente vai ter que voltar aqui e trazer aqui para os casos, tá? Mas então, vamos lá. Se a gente tivesse escolhido biologia e física, quando a gente fosse escolher os livros, a gente poderia escolher 4 livros de biologia e depois 3 de física. Ou seja, isso aqui daria um total de quê? Aqui eu só tenho uma possibilidade, né? Que eu estou contando só biologia e física. Então, seria 1 vezes 4 vezes 3. Isso aqui daria 12, ó, possibilidades. Mas e se eu tivesse escolhido biologia e matemática? Então, eu poderia escolher biologia, que seria 4, e depois matemática, que seria 5, né? Então, aqui eu estou contando uma possibilidade, biologia e matemática, e depois 4 e 5 para os livros, né? Isso aqui daria 20, ó. Mas e se eu tivesse escolhido matemática e física? Quando eu viesse para cá, eu teria 5 para matemática e 3 para física, né? Aqui eu tenho uma. Multiplicando isso aqui, aí eu vou ficar com 15, né? Só que essas escolhas aqui, elas não vão acontecer sucessivamente. Ou eu vou fazer uma coisa, ou outra, né? Ou seja, isso aqui vai me dar... Agora, eu estou fazendo o princípio aditivo, então eu vou ter que somar tudo agora, né? 12 mais 20 mais 15. Isso aqui vai dar um total de 47, ó, possibilidades. Exemplo interessante, né? Aqui a gente vai ter que perceber isso, que vai ter que dividir em casos, porque quando eu escolho as matérias, as escolhas dos livros elas são variáveis, né? Dependendo da quantidade de matérias.
Então, dividindo isso aqui em casos, né? Foi bom também para relembrar, já começar a relembrar a combinação que eu vou aplicar nas outras, tá? Vamos para a situação 9 agora. Tá? Vamos para a situação 9 agora. São 10, tá, gente? Chegando no final já. Diz assim, ó. Em uma prova composta por 10 questões, numeradas de 1 a 10, um estudante deve escolher 8 delas para responder. É necessário, no entanto, que estejam entre as 8 escolhidas pelo menos 3 questões numeradas como 1, 2, 3 e 4. Nessas condições, um número total de conjuntos com 8 questões diferentes que o estudante pode escolher é igual a... Beleza. Então vamos lá. Primeiro, o que nós estamos contando aqui? Nós estamos contando um número, nós estamos contando a possibilidade de questões que ele vai fazer. Né? E a gente tem um conjunto de 10 questões e ele vai precisar escolher 8 questões para responder. Só que dentro dessas 8 questões precisa haver pelo menos 3 questões do conjunto 1, 2, 3 e 4. Tá? Quando fala pelo menos 3 é porque pode ter 3 ou 4, né? Então, para a gente só começar a entender o que nós estamos contando aqui, vamos fazer alguns exemplos. Ó. O que será que ele pode ter escolhido aí nessas etapas? Ó? Por exemplo, respondeu a questão 1, 2, 3, depois respondeu, por exemplo, a questão 5, 7, 8, né? Tem que responder 8 questões, 9 e 10 aqui, ó. Então, isso aqui poderia ser uma resposta, né? Tem 8 questões aqui, dentro daquelas 10, e aqui a gente tem 3 questões, ó, daquele conjunto obrigatório que ele falou que tem que ter. Tem que ter pelo menos 3 questões numeradas com 1, 2, 3 e 4. Perfeito? Vou botar outro exemplo, ó. Poderia ser também 1, 2, 3, 4. Na ordem mesmo, por exemplo, 5, 6, 7, 8. Ó. Poderia ser também. Que a gente tem 8 questões escolhidas entre aquelas 10. E aqui a gente tem esse conjunto, ó, que tem que ter pelo menos 4 questões, pelo menos 3 questões. Aqui a gente tem 4, então serve também. Tá? Então, beleza. Tem mais possibilidades, professor? Tem. Agora a pergunta é, quantas escolhas com esses requisitos aqui, quantas escolhas diferentes a gente pode fazer? Tá? Essa é a pergunta. Então vamos começar. O que a gente pode fazer aqui? Já dá para a gente perceber uma coisa aqui, o seguinte. Nessa questão, a gente vai ter que dividir em casos. Por quê? A gente pode escolher entre 3 ou 4 questões desse conjunto aqui, 1, 2, 3 e 4. Então, ou a gente vai montar um conjunto com 3, ou a gente vai montar um conjunto com 4 questões desse conjunto aqui. Então, a estrutura mesmo da questão já coloca para a gente que a gente vai ter que dividir isso aqui em casos. Tá? Então, eu vou colocar isso aqui como se fosse com 2 etapas de escolha. Tá? Primeiro, a gente vai ter que escolher, aqui, ó, escolher 3 questões do conjunto 1, 2, 3 e 4. Tá? Que eu estou colocando como escolher 3 questões. E aqui, uma segunda etapa seria a gente escolher as outras 5, né? 5 questões no conjunto que vai ser de 5 a 10, né? As questões de 5 a 10, ó. Tá? Ou a gente pode fazer o quê? Ó? Ou, ao invés de escolher 3 questões do conjunto 1, 2, 3, 4, a gente pode fazer outra coisa aqui. A gente pode escolher 4 questões, né? Do conjunto 2, 3 e 4. E ainda
a gente, uma vez que escolhemos 4 questões, agora a gente tem que escolher outras 4. Escolher 4 questões. Agora de 5 a 10, né? Também. Então, essa é a estrutura. Essa é a estrutura. Estou botando um ou ali já por causa disso, porque a gente pode escolher 3 ou 4 questões. Então, isso aqui, a estrutura dela já diz que a gente vai ter que dividir em casos. Agora, eu tenho, então, aqui, olha só a primeira decisão que eu tenho que tomar aqui no primeiro caso. O primeiro caso. Num conjunto de 4 opções, eu preciso escolher 3. E pensa comigo, a ordem, nesse caso, é importante? Faz diferença responder as questões 1, 2 e 3 ou as questões 3, 2 e 1? Não, né? A gente pode fazer isso em qualquer ordem. Então, aqui a gente vai fazer essa escolha aqui usando combinação. Ou seja, combinação de 4 elementos tomados 3 a 3. Depois que a gente escolher isso, a gente vem aqui escolher as questões de 5 a 10. Ou seja, nós temos agora 6 questões restantes de 5 a 10 e nós vamos escolher 5. Tá? A gente tem 4, escolhe 3 ali. Depois a gente tem 6 e escolhe 5. Também a ordem não é importante aqui. Tá? A primeira conta ali vai dar 4, se você aplicar aquela fórmula. Tá? E aqui a segunda vai dar 6. Perfeito? Essa conta aqui, então, agora pelo PFC, tá? Aqui eu estou colocando a combinação para descobrir o número de possibilidades. Mas aqui no final eu vou aplicar o PFC. Então, isso aqui dá 4 vezes 6, que dá 24. 24 possibilidades aqui, ó. Agora a gente vem aqui para o segundo caso, ó. Segundo caso, nós vamos escolher 4 questões num conjunto de 4. Então, a gente vai ter combinação de 4 tomados 4 a 4. Aí, a segunda etapa é escolher 4 questões de 5 a 10, né? Então, agora a gente tem 6 questões, mas vamos escolher 4, tá? Aquela primeira conta ali, combinação de 4 tomados 4 a 4, essa conta vai dar 1. E a segunda aqui, deixa eu fazer para a gente se acostumar com a fórmula, quem não se acostumou ainda. Combinação de 6 tomados 4 a 4 vai ser 6 fatorial, dividido por 4 fatorial. E aqui vou fazer 6 menos 4 fatorial. Então, vai ser 6 fatorial por 4 fatorial por 2 fatorial. Talvez você tenha aprendido que isso aqui a gente pode simplificar, né? Ó, a gente pode abrir o 6 fatorial como 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, tá? Tem aula de combinação por aí também. Repete o 4 fatorial e 2 fatorial, ó. Cancela o 4 fatorial com 4 fatorial. 2 fatorial dá 2. Então, isso aqui vai ser 6 vezes 5, que é 30, dividido por 2, que é 15, tá? Então, vou apagar aqui, só quis fazer para mostrar, né, que essa conta dá 15, tá? Mas dá para fazer também no braço, enfim, dá para fazer abrindo ali os fatoriais todos, enfim, tá? Ou simplificando também, como a gente fez. Então, essa conta vai dar 15, ó. Então, aqui na segunda etapa. Então, multiplicando pelo PFC, isso aqui dá 15. Só que como eu posso fazer uma coisa ou outra, né, ou ali, ó, então a gente agora vai somar os resultados do primeiro caso com o do segundo caso. Então, aqui, ó, pelo princípio aditivo, né? Então, agora, pelo princípio aditivo, nós vamos ter 24 mais 15, que vai dar 37. 37 possibilidades. Beleza? Vamos para a nossa última situação, gente. Então, como eu falei, essas situações do final, elas realmente são mais elaboradas, tá? Então, se você está tendo o primeiro contato com PFC ou combinação, então essas situações elas já são um pouco mais avançadas. Mas a ideia básica que eu queria mostrar é o seguinte. Estou aplicando PFC no final das contas aqui. Só que em algumas situações, não em todas, tá? Principalmente nessa situação onde eu tenho que escolher um conjunto de elementos de um outro dado maior, né? Eu tenho que escolher alguns elementos de um conjunto dado.
e a ordem não é importante, nessas situações eu uso combinação, tá? Como foi o caso aqui. Beleza? Vamos para a próxima. Bora encarar então essa última situação, situação 10. Vamos lá. Uma padaria faz sanduíches segundo a escolha do cliente, oferecendo 3 tipos diferentes de pães e 10 tipos diferentes de recheio. Se o cliente pode escolher o tipo de pão e 1, 2 ou 3 recheios diferentes, o número de possibilidades de compor o sanduíche é. Então, vamos manter a nossa estratégia básica, que é o quê? Montar alguns exemplos. Então, a gente tem aqui os tipos de pães, né, para a gente entender o que a gente está contando. A gente tem os tipos de pães, por exemplo, pão 1, 2 e 3. E a gente vai ter que montar agora os sanduíches escolhendo os recheios. Nós temos 10 tipos de recheio, por exemplo, R1, R2, né? E assim por diante até R10. Nós temos 10 tipos de recheio, a gente precisa combinar o pão com o recheio. Só que a gente pode escolher o pão e 1, 2 ou 3 recheios diferentes. Então a gente pode, por exemplo, combinar o pão 1 com o recheio 1, ou, por exemplo, o pão 2 com o recheio 1 e o recheio 2, ou, por exemplo, o pão 3 aqui, ó, com o recheio 4, 5 e 8, ó, tá vendo? Então eu posso montar exemplos aqui para vocês de um pão com um recheio, ou de um pão com 2 recheios, ou de um pão com 3 recheios. Então, aqui a gente tem, ó, pela diferença também de quantidade de possibilidades que a gente tem em cada exemplo, a gente já viu que a gente vai ter que dividir isso aqui em casos, tá? Os casos onde eu vou escolher um pão e um recheio, né? Um pão, 2 recheios e um pão e 3 recheios. Então, aqui eu vou aplicar sim o princípio aditivo. Só que dentro do princípio aditivo, eu vou aplicar o princípio multiplicativo. Então, primeiro, vamos botar aqui o primeiro caso. Se a gente escolher um pão e um recheio, tá? De quantas maneiras eu posso escolher um pão? São 3 tipos, então 3, né? Fácil essa. Agora, para escolher o recheio, o que a gente tem aqui? Se a gente for escolher um pão, eu vou botar aqui, ó, um pão. E aqui, ó, um recheio. A gente tem 10 tipos de recheios diferentes. Mas nesse caso aqui, a gente precisa escolher apenas um. Então, tá vendo? Mesma coisa. Tenho 10 e vou escolher um. Combinação de 10 tomados 1 a 1. Tá? No segundo caso aqui, agora vamos escolher 2 pães. Não, eu sempre escolho um pão, né? Isso aqui é bom botar isso aqui. Um tipo de pão, mas eu vou escolher 2 recheios agora, né? Quantas maneiras eu posso escolher um pão? 3. Mas o recheio, dessa vez é o quê? Eu tenho 10, mas eu vou escolher 2. Ordem não é importante, relembrando isso, né? Não importa se eu vou escolher recheio de um tipo ou de outro. Tudo vai entrar no pão, né? Então a ordem não importa. Então eu tenho combinação de 10 tomados 2 a 2. E para o terceiro caso aqui, e o último, o que pode acontecer? Nós podemos ter a escolha de um tipo de pão e a escolha de 3, ó, recheios diferentes. Então, a gente tem 3 aqui para o pão e no final aqui são 10 recheios e mais a gente vai escolher 3. Tá? Então, aqui é a parte da combinação. Esses três casos aqui, eles são... eu vou fazer uma coisa ou outra, né? Então, aqui eu tenho ou. Ó. Ou vai acontecer um pão e um recheio, um pão e 2 recheios, ou um pão e 3 recheios. Então, aqui dentro de cada caso, eu vou fazer o princípio multiplicativo, né? Porque aqui no primeiro caso, eu vou escolher o pão de 3 maneiras, e aqui na hora de escolher o recheio, eu tenho uma combinação de 10 tomados 1 a 1. Essa conta aqui da combinação dá 10, tá? Então, vai ficar 3, aqui, ó, vezes 10, resultado 30. No segundo caso, eu tenho 3 para a primeira possibilidade. Depois eu tenho combinação de 10 tomados 2 a 2. Essa conta vai dar 45, tá? Ó, conta da combinação. Isso aqui vai dar 135. Aqui embaixo nós temos 3 para os pães.
Combinação de 10 tomados 3 a 3, isso aqui vai dar 120. Multiplicando, isso aqui dá 360. Agora, aplicando o princípio aditivo, né? 30 mais 135 mais 120, né? Isso aqui vai dar 525, né? É isso aí, 525. 525 possibilidades. Tá? Aqui é a letra A. Tá? Show? Chegamos ao final, então, gente, dessa mega aula aí que eu fiz para vocês sobre o princípio fundamental da contagem, tá? Foi grande, tá? Não sei ainda se eu vou dividir em partes, mas a ideia que eu queria mostrar aqui é o seguinte: toda questão de análise combinatória, no final das contas, nós vamos usar o princípio fundamental da contagem. Pode ser que, acoplado ao princípio fundamental, a gente tenha que, por exemplo, usar uma técnica, ou a gente pode usar permutação, que não foi o caso aqui, né? Mas permutação, ou arranjo, ou combinação, né? Que as últimas questões que eu fiz aqui eu acabei usando combinação. Mas combinação, ela é uma técnica que você usa para você, em algum momento, determinar o número de possibilidades de uma etapa do princípio fundamental. Tá? Então, ela está dentro do princípio fundamental. A estrutura básica de qualquer questão de análise combinatória é o princípio fundamental da contagem. Arranjo, combinação e permutação, eu vou entrar dentro dessa estrutura. Tá? E um outro princípio também, que a gente vai usar, toda vez que as decisões não forem independentes em relação ao número de possibilidades, a gente vai usar o princípio aditivo também, que eu usei também agora nos últimos exemplos. Tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês. Nas outras questões que eu vou fazer de vestibular, eu geralmente vou, de combinatória ou de probabilidade, eu vou fazer referência a essa aula aqui, tá? Então, porque ela é o fundamento de análise combinatória e também de uma parte de probabilidade, tá bom? Então é isso, um grande abraço, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que, como a análise combinatória é uma das matérias menos entendidas pelos alunos, né, e até alguns professores, então essa aula aqui é básica para a gente abrir a nossa mente em relação à análise combinatória. Fala pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula realmente, que ela tenha agregado a vocês. E você vai ver que eu vou fazer referência a essa aula o tempo todo quando eu estiver explicando análise combinatória ou probabilidade, porque realmente essa aula é fundamental para você entender esses dois temas, tá bom? Peço que você se inscreva no nosso canal, que você entre também no Telegram, onde lá eu estou postando materiais exclusivos para o UERJ e para o Enem, tá bom? Desejo muito sucesso para você e até a próxima. Valeu!